Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Cuca Leve. Energia especial para a mente, as emoções e a alma. Apresentação: Flávia Santana, Bárbara Blanco e Marcelo Vilela. Uma iniciativa do Instituto Pulsar, Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro programa Cuca Leve aqui na Vibe Mundial. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a participação, de todos vocês através das nossas redes sociais que estão nos mandando perguntas. E hoje nós falaremos sobre um tema que nos procuram muito. Sim. Que é o tema relacionamentos. E como a energia... Olha... Como a energia influencia os relacionamentos. Flavinha, você pode falar um pouco mais sobre isso? Claro. Então, a energia, ao acordar, a gente já se depara com uma grande energia todos os dias, que é o sol, Aquele que nos traz a vitalidade, nos dá vida todos os dias, não só para a gente, mas para todo o nosso ambiente, para tudo onde a gente está vivendo. O sol influencia nas águas, nas plantações, em tudo, Ele é vida, é energia. E é essa energia que a gente quer falar hoje, É essa energia que conecta a gente, que vem do universo, que vem de algo maior, que a gente não tem nem essa dimensão, de como o universo é tão extenso, grande, mas que nós estamos conectados a esse universo através da nossa energia, Então, a energia que passa do universo para a gente também passa para outras pessoas, para os ambientes, para os nossos relacionamentos. Então, essa energia é muito importante. E cuidar dessa energia é mais importante ainda. Então, não é só cuidar de nós como seres humanos, mas cuidar do mundo em que vivemos, do que está em volta da gente. Sim. Isso é cada vez mais importante quando hoje temos muitos desmatamentos, a camada de ozônio ficando cada vez mais com buracos maiores. Então, é muito importante a gente ter consciência também do ambiente que a gente vive, porque se a gente não trouxer essa consciência para aqueles que estão chegando, que são nossos filhos, netos, bisnetos, o planeta ele vai ser bem comprometido. E a nossa energia também será comprometida. E a nossa saúde física, Exatamente. Mental. E o principal é a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Então, cuidar da energia é cuidar da gente, cuidar do planeta, através de uma meditação, de uma boa leitura, de fazer um exercício físico. De estar em conexão com a natureza. De estar em conexão com a natureza, tomando um banho de cachoeira, um banho de mar, fazendo ali uma troca, porque a energia é uma troca. E como a gente está falando de relacionamentos, quando a gente está se relacionando, nós estamos trocando essa energia, com uma outra pessoa ou com várias pessoas. Então, essa troca é muito importante. E a gente ter o equilíbrio disso tudo que a gente está falando também é muito importante. Um exemplo disso é quando a gente chega em algum ambiente. Você tá super animado e, de repente, você entra num ambiente, assim, com bastante pessoas, Cada um com a sua própria energia. Sim. E aí você dá aquela desanimada. Já percebeu isso no seu dia a dia? Por que isso acontece? Exato. Pode explicar, Marcelo? Então, é comum no nosso cotidiano, nas nossas relações, ter o acoplamento áurico, isso, tá certo? Isso. O nosso corpo, energético, emocional, ele se conecta, Então, quando eu me relaciono com alguém ou chego num ambiente onde aquele ambiente está completamente impregnado por energias deletérias, energias que são pesadas, por conexão, acabamos sentindo isso, O que acontece é que todos sentem, sim, mas não sabem o que está acontecendo. Foi o que justamente você falou, E a pessoa só vai ter noção
de que algo não está legal pela sua experiência. Ela não vai saber explicar o porquê, mas ela vai identificar, pô, aquele lugar ali não foi bom para mim. Ou encontrar com aquela pessoa não foi interessante. Exatamente. Né? É muito comum acontecer no cotidiano. Você encontra alguém, você já faz um pré-julgamento. Sim. Não fui com a cara dessa pessoa. Né? Por que isso? Né? Ali está acontecendo o acoplamento áurico mesmo, uma troca energética ali. Né? A gente se conecta. Tá certo? Isso daí vai influenciar na nossa vida também. Não é isso, Flávia? E a gente tem os chakras, né? Para quem nunca escutou falar, ou já escutou, mas não sabe muito bem o que é, os chakras são vórtices de energia. Centros energéticos. Centros né? energéticos. E eles é que trazem para a gente também esse equilíbrio. Sim. Eles ligam a gente aqui na Terra, nessa energia telúrica, com a energia espiritual. A cósmica que é espiritual. Exatamente, que está acima de nós, que muitas vezes a gente não tem a percepção mais consciente. Mas o nosso físico, por exemplo, a gente percebe. Então, muitas vezes, dores de estômago, enjoos, insônia, são esses chakras que podem estar em desalinho, né? Desalinhados, desarmonizados ou até mesmo desativados energeticamente, né? Sem energia. E aí, quando a gente já percebe isso e a gente vai procurar uma ajuda, um auxílio, a gente vai o quê? Conseguindo equilíbrio no nosso corpo físico, mental e emocional. E até mesmo no corpo espiritual. Sim. E lá no Instituto Pulsar, a gente trabalha com um alinhamento, né, de chakras através de maquininhas, da nossa máquina radiônica eletrônica, através dos pêndulos, através das de pirâmides de cobre, dos cones de cobre, que são maravilhosos para dores físicas, né? Exatamente. Isso aí, a biorressonância. Que também faz toda uma é muito avaliação legal, porque traz um relatório de como está todo o seu corpo. Mais né? de 40 laudos, né? Isso. Então, você tem noção de como está o fígado, o estômago, o coração. O que é importante falar vibracionalmente, né? Que a gente está falando aqui. Através do seu contato da sua palma da mão com o nosso aparelho, você tem o aplicativo, né? Vai te trazer a leitura, o escaneamento de tudo aquilo que está acontecendo dentro de você, que a gente não sabe. E que pode estar em desequilíbrio, né? E trazendo ali problemas, né? E eu gostaria também de ressaltar para a audiência que somos terapeutas integrativos, não somos médicos, não é? Mas caminhamos junto com a medicina. O nosso desejo é auxiliar esse processo, tá certo? Sim. Então, quanto mais informação, né, a gente trouxer a respeito daquela pessoa, do ambiente, né, para a medicina, melhor vai ser o trabalho. Com certeza, não é um somatório, É um somatório. Nós tivemos até um exemplo, Marcelo, há algum tempo atrás, de algo que não foi descoberto pelos médicos e através da radiestesia foi levantado que poderia ser numa glândula específica. Sim. E você deu esse respaldo para a cliente, ela levou para o médico, ele começou a fazer a investigação. Isso, houve até o contato do médico comigo, né, conversando, né, conosco, né, a respeito disso daí, né, que foi a questão da parte da tireoide, né, Hashimoto, né, onde a gente conseguiu fazer um pleno atendimento, né, através da radiestesia. A moça já vinha há mais de anos, né, tendo problemas ali, inclusive de relacionamentos também, porque os hormônios, né, completamente desequilibrados, né, e fazendo esse atendimento radiestésico e depois radiônico, fazendo as correções, ela teve uma melhoria absurda, a vida dela voltou à normalidade, né? Então, ali, o médico perguntou o que estava acontecendo, né? Então, aí houve uma interação. Aí é o que eu falo, né? É um processo integrativo. A gente de vai união, né? E de união. A gente vai auxiliar nesse... E voltando lá para nossas energias, né? Existem as energias imanentes e as conscienciais, né? Isso. E aí, Marcelo, o que você pode falar Então, pra utilizando, gente? Flavinha, o seu exemplo do Sol mesmo, né? O Sol, ele vai transmitir luz, porque ele ilumina, mas também calor, não é isso? Então, isso é uma energia imanente. É algo que é inseparável, indivisível
propriedade daquele elemento, Sim. tá certo? Uhum. Então, a Terra, por exemplo, ela tem rotação e translação. Esse movimento dela gera energia. E essa energia é uma energia imanente, Sim. tá certo? Então, é algo que é inseparável, Não faz é. parte... Não tem como não funcionar. Não tem como não funcionar. Ele é presente sempre, tá certo? Uhum. Já a consciencial é quando essas energias nos abordam, né? E acoplamos a essas energias as nossas emoções, Uhum. tá certo? Aí já é uma energia consciencial, Isso. né? Você já é afetado por aquela energia e você vai ali misturar, né, a sua emoção com aquela energia que você está recebendo. Aí passa a ser consciencial. E um dos grandes bloqueadores de energia, né, na nossa vida são as nossas emoções. Sim, claro. Né? Então, é preciso ter muita atenção com as nossas emoções, com aquilo que a gente está pensando, né? Com aquilo que a gente está emitindo. E porque, através do nosso pensamento, a gente está criando as nossas emoções. Então, quanto mais a gente estiver observador dos nossos pensamentos, a gente também vai estar observador das nossas emoções. Então, se a gente já acorda, Bárbara, num momento de mau humor, como vai ser o nosso dia? E como a gente vai transferir essa energia para os outros, né? Para nossa família, para os nossos amigos, colegas de trabalho. Exatamente. Então, não vai ser de uma forma prazerosa. Saudável né? também. Saudável né? também. E a gente pode até ficar conhecido como uma pessoa mal-humorada, né? É verdade, Chegou, que não é tão legal. Não né? é tão legal. Chegou mal-humorado. Porque nós estamos também em um planeta, em uma sociedade onde os rótulos são muito usados, utilizados ainda. Então, esses rótulos geralmente vêm dessa energia que a gente está passando para o outro. Dentro de um ambiente. Né? E aí, muitas pessoas falam que eu sou muito calma e tranquila, mas no fundo, né, eu sou uma pessoa muito estressada e ansiosa. Não acho. Cara, que nada. Mas através, né, de técnicas que a gente já falou aqui, de meditação, né, de consciência dessa ansiedade, desses estresses, né, do nosso dia a dia. Da nossa própria alimentação também, né, Flavinha? É muito importante a gente manter uma alimentação balanceada, equilibrada. Né? Isso, dentro da energia imanente, né, a gente tem ali a fitoenergia, também, né, que vem ali da natureza, ali dos vegetais, sim, né, a hídrica, né, que vem da água eólica, do ar. Tudo isso vai permear a nossa realidade material aqui. Com certeza. Né? E mediante essa conexão que fazemos com essas energias, transformando-as, né, em consciencial, né, a gente sabe que a nossa consciência ela é imortal, tá certo? E aí a gente pode começar a entender que no plano invisível, imaterial, acontece também uma dinâmica ali que está intervindo na realidade material. Né? Então, a gente começa a compreender isso e trazer para o nosso trabalho de radiestesia e radiônica. Né? O contato com essa realidade consciencial, como ela vai intervir no mundo material, influenciando as emoções, a saúde física, intervindo ali, às vezes, negativamente nos nossos pontos energéticos, que são os chakras, né? E dessa parte energética passa para o físico. Né? Então, o nosso trabalho é um trabalho que pega o ser humano de ponta a ponta, desde sua materialidade até a parte imaterial, espiritual. Isso. E essa parte espiritual, né, dessa consciência que muitas vezes a gente não percebe, a maioria de nós ainda não consegue perceber, não tem mais sensibilidade, vamos dizer, ainda para perceber. Isso também atua muito negativamente nos nossos relacionamentos. Porque se a gente tem um pensamento muito destrutivo, desanimador, reativo, né? Acaba que a gente vai atraindo essas energias, né, que já não estão mais no nosso plano físico, mas que elas se conectam com a gente. E influenciam todo, né? Também isso no nosso relacionamento. Né? Exato. E tem uma questão que eu gostaria até de deixar aqui como exemplo, que é sobre o nosso patrocinador, o Alexandre Barros. Ele é o nosso consultor financeiro e nós podemos dar ele como exemplo. Claro, né? ele é um dos principais. Exatamente.
como que a gente chegou através não, né? Como nós chegamos chegamos- até o Alexandre? Nós estávamos em busca de um consultor financeiro já para a empresa e através do gráfico, que existe um gráfico de compatibilidade de relacionamentos, porque quando a gente fala de relacionamento não é só o amoroso, é um relacionamento no geral. Nós usamos esse gráfico para fazer levantamento do percentual de compatibilidade energética com o outro. Isso aí. E aí nós chegamos até o Alexandre Barros, da ABR Group. Porque através dessa avaliação radiestésica, Sim. né, compreendemos que ele poderia nos Seria o ajudar. melhor, Pela exatamente, para compatibilidade energética, né? Sim. Por essa sinergia, essa troca Sim. muito positiva. E através... Fala, Flávia. Bárbara. E através desse gráfico, a gente consegue avaliar todos os tipos de relacionamento através da análise radiestésica. Por exemplo, você vem num relacionamento muito saudável e, de repente, desandou. A gente pode fazer o levantamento da compatibilidade de vocês naquele momento Isso aí. e tentar descobrir o porquê, quais são as energias que estão ali naquele momento prejudicando o relacionamento. Isso. Né? E não é só um relacionamento amoroso, né? Como a Bárbara Entre falou. familiares, mãe, pai, É filhos. isso. Funcionários, né? Então, Muitos RHs hoje em dia também levantam, né? Sim, através da radiestesia, o melhor A radiestesia profissional. radiônica começa a permear, né? O Exatamente. as business, empresas, né? então, As as empresas, empresas, né? isso. Até para melhorar A né, equipe, a um equipe, todo. porque uma equipe saudável vai trazer resultados saudáveis para aquela empresa. Então, se a gente consegue harmonizar e equilibrar a equipe, é claro que as metas serão alcançadas com mais facilidade, porque as pessoas que estão ali trabalhando, elas vão estar felizes e buscando realizar essas metas, vestindo a A camisa camisa da empresa. de onde elas estão trabalhando. E né? eu queria falar aqui de forma até preocupada, né? Mas é um alerta também, que esta ferramenta que apresentamos aqui, né? Não se trata de amarração Não, amorosa, de né? jeito Não é nenhum. nada Nem façam disso, amarração né? amorosa. Pelo amor de Pelo Deus. A né? carga energética É. que uma amarração amorosa possui é gigantesca. Talvez você não queira levá-la pro resto Com- das suas talvez, vidas. certamente, né? Talvez, com certeza. É. Então, por favor, não vamos confundir Não, as coisas, né? E, de novo, né, vamos deixar bem claro aqui que a gente não trabalha por curiosidade. Não. Né? É um trabalho sério, é um trabalho que a gente tem um estudo, um A gente faz todo o conhecimento. levantamento através da anamnese. Isso, então não é mera curiosidade. A gente não vai fazer isso porque para ver se eu posso namorar com Fulano de tal. com alguém, porque eu tô afim Não é daquela nada pessoa. disso. Não é assim, né, que funciona. É um estudo sério, onde a gente esse gráfico, ele vai dar um norte pra gente, né, para onde a gente vai ampliar o nosso atendimento. O nosso tratamento, E o né? nosso Porque além da tratamento. avaliação radiestésica, nós trabalhamos com os tratamentos radiônicos, né? Sim, isso Sim. daí. Que fazem as correções das energias que podem ali estar em desequilíbrio do ambiente ou das próprias pessoas. Sim. E também trabalhamos com outras ferramentas, como os florais, Sim, como a cristal, né? cristaloterapia, a cromoterapia. Também. Como é muito A presente, hipnose. inclusive, né? Hipnose. Regressão Terapêutica. terapêutica. Trabalhamos com a TRVP, né, que é a terapia de regressões de vidas passadas, que também é um diferencial no nosso Sim. espaço, que a Flávia faz muito bem, por Poxa, sinal. né? E a Bárbara Maravilhoso. também. Isso tudo, pessoal, vinculado ali ao trabalho de radiestesia radiônica. Exatamente. É incrível como nós três conseguimos, né, juntar essas realidades, né, e trazer benefícios, né, que são muito eficazes, né, ali nos tratamentos, né? E principalmente na parte de relacionamentos, né? Isso. Para harmonizar Isso aí. qualquer tipo de relacionamento que esteja em desequilíbrio, né? Seja na sua família, seja no seu campo de trabalho, né? É importante você ter essa noção de que a sua emoção, né, a forma que você está lidando com a sua emoção pode Está estar afetando. influenciando diretamente Pô, nos seus relacionamentos. Existe até Exatamente, uma pauta importante da gente
falar aqui, bem bacana, que as pessoas procuram bastante. Às vezes o relacionamento ele é muito positivo, mas falta libido. Isso Que aí. existia em algum momento. Isso. E aí Verdade. se torna um relacionamento desconfortável, Sim, né? claro. Então, assim, como anda a saúde sexual do casal, a gente consegue fazer um levantamento energético através de compatibilidade energética daquele momento. E existem tentar também, entender, né? Outras ferramentas, né? Como pra essas gente- aqui. exatamente. Outros gráficos, né? Que a Que gente vão trazer consegue- informações Que ali, aqui não é isso, Bárbara? nós temos gráficos sobre a saúde. E aí, como tá a saúde, né? Seus Aí- órgãos isso- sexuais. Isso aí. De todo o andamento hormonal. Que a gente... Isso. E aí, a gente trabalha em conjunto com a medicina, né? A gente faz o levantamento, pergunta, né? Se Isso. como tá a saúde, está indo no médico. Sim. E vemos o que acontece, né? E graças a Deus, né, a gente tem alcançado resultados positivos, né? E não são inventados resultados, né? E o retorno, né? O feedback do cliente, o feedback dos nossos clientes, né? Positivamente. Inclusive, nos dão essa motivação, a né? motivação e pra a gente, certeza de que o nosso tá caminho está funcionando. sendo bem trilhado. Inclusive, nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é Boa. @institutopulsar.rj. Nós temos relatos de Sim. clientes que Isso. tiveram uma melhoria, assim, de 100%, né? Lindos testemunhos Lindos ali. testemunhos. Então, assim, se você quer conhecer melhor o nosso trabalho, além, né, dessa reunião que a gente faz aqui maravilhosa pra vocês. que é muito legal, é uma né? reunião, É né? uma Nossa, reunião. a equipe técnica ali, ó, arrebentando a boca do balão lá, ó. Procura a gente nas redes sociais, às vezes você tá com problema no seu relacionamento, né? Entre em contato com a gente, que com certeza a gente pode te auxiliar, identificando se é uma energia mais densa voltada ao seu corpo físico, ao seu espaço, porque tem que cuidar de um todo, tanto do Isso, ambiente isso quanto aí. da nossa Isso saúde aí. do corpo, Isso aí. né? Flavinha quer falar alguma Então, coisa para arrematar? vamos só deixar algumas coisas, né, que podem estar acontecendo para vocês ficarem mais conscientes, né? Então, por exemplo, alteração de humor, Sim. né? Pode ser alguma desarmonia, né? Que a gente pode começar a olhar para isso. Formas, pensamentos, então, aquilo que a gente falou lá no início, vamos cuidar daquilo que a gente está pensando, E né? o que estamos consumindo também através da televisão, de Isso, comunicação é ótimo. muito importante. Maravilhoso. Evitar ver violências, né? Exatamente. Então, como está o lado financeiro? Se vocês estão conseguindo fluir com o lado financeiro, eu quero conquistar alguma coisa e eu consigo conquistar aquilo que eu estou desejando, né? Eu consigo criar essas oportunidades. Então, isso também a gente consegue fazer, né? Dentro dos gráficos que a gente tem da radiônica. A parte sexual, como a Bárbara falou, lembrou bastante. Então, tudo isso a gente vai corrigindo através da teleradiestesia, né? Da radiônica. E de outras ferramentas também, né? Cabe, a Flávia falou aqui Através perfeitamente. da anamnese. Não somente isso, mas a teleradiestesia, né? Sim. Às vezes a audiência está longe do Rio de Isso, Janeiro. e a gente consegue, né? E né? precisa de um pronto atendimento e a gente não conseguiria se deslocar, né, rapidamente. Isso. A gente faz tratamento à distância Sim. também. Por exemplo, atendemos uma menina em Israel, Foi. né? Em Portugal. Canadá. Então, quer dizer, se você está aí precisando de um auxílio, né? Dentro dessa realidade toda que a gente conversou aqui, nos procure, porque à distância a gente pode te ajudar. Sim. E fazendo todo esse levantamento radioestésico, o pós são as correções através da radiônica. Isso. Então, esse acompanhamento terapêutico, ele vai ser em conjunto, né? Nós, na nossa equipe, Pulsar com vocês, né? Então, é importante essa troca também. Como a gente Isso. também já falou lá no início, né? Energia é troca. E os atendimentos terapêuticos também deixa são de ser, trocas, né? Exatamente. Trocas de que a gente está levando o nosso conhecimento e vocês trazendo para a gente o retorno de como isso está sendo Positivo. benéfico e positivo para vocês. Show de bola. Então, né? É importante também a gente ter esse feedback de vocês, né? Essas informações. Essa é uma troca muito importante energética, né? Dentro do tema que a gente está falando aqui. E você sabe por que o Instituto Pulsar está dando certo? Por quê? Porque Conta da nossa troca. isso né? aí. É verdade. Essa energia positiva, né, que acontece entre nós, que muitos até não compreendem, não é verdade? Mas isso abafa o caso, não é? A gente aqui quer evidenciar o que é bom, o que é positivo. isso. E vocês duas estão
De parabéns. Com Nós look Lua três. Solar, É. Isso Segue aí. lá, @Mundo Lua Solar, tá vestindo a gente aqui Isso hoje. é o que tá aqui com a gente, É. né? E também, que também é uma ótima troca, né? Ah, e falar de quem fabrica também nossas plaquinhas. Sim, Sim. nós temos a Daut Comunicação Visual, né? Isso. É uma gráfica de ponta também, Excelente. topzera das galáxias, né? Isso. Que vem Todo o nos nosso dando material. apoio, todo o material gráfico impresso. Olha que lindo. É de um capricho, fenomenal. Né? Então fica a nossa gratidão a essas pessoas aí que acreditam no nosso Que são trabalho, né? parceiros, São né? parceiros e nossos fazem parceiros. parte, né, desse Aham. nosso caminho. Isso. Tá certo? E- Então, um grande abraço. Vamos tirar uma né? cartinha? Dá tempo? Sim. Da gente tirar uma Dá cartinha tempo, para deixar aí rapidinho. como uma mensagem para a semana de vocês, bem rapidinho. Vamos lá. Vamos falar então de flexibilidade. Ó, a gente estava falando de relacionamento, não podemos modificar as pessoas, podemos ajudá-las a serem melhores. Relação. Procure aceitar as pessoas como elas são. Relacionamento, Ninguém é confirmação. dono da verdade, pois existem Confirmação. muitas variáveis. Seja mais flexível e sua vida será mais leve. Então, flexibilidade para os seus relacionamentos. Tá vendo o nosso assunto de hoje. Caramba! tchau, tchau. Show No de próximo- bola! No próximo Medicina do Habitat. Bora evoluir! Bora!